Estamos ao vivo, galerinha. Que delícia, mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Estou muito feliz com esse canal. Obrigada mesmo pela participação. Estou gostando muito que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. E vamos comentar bastante, hein? Hoje temos uma convidada muito, muito, muito especial mesmo. E antes de mais nada... Quem não deu a dedada hoje, quem não recebeu a dedada, vamos dar a dedada no canal, hein? Vamos dar a dedada gostoso mesmo, principalmente compartilhar com os amiguinhos, né? Tá bom? E hoje a nossa convidada super especial aqui, nós estamos com a Maísa Pacheco. Tudo bem, Maísa? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei super feliz por você aceitar o convite. E li um pouquinho sobre a sua história, assim, e é uma mulher empoderada, né? Uma mulher empoderada. O pessoal quer conhecer, apesar que Maísa já é bem conhecida, né? Mas o pessoal quer conhecer mais de você, saber como que você começou, que eu sei que você começou, assim, vendendo pastéis, vendendo lá atrás na sua carreira, você começou, assim, como ambulante, não foi isso? Sim, já fiz de tudo um pouquinho, né? Já fui ambulante, já vendi pastel, já vendi caldo de cana, até chegar nesse universo do sex shop, há 25 anos atrás. Sim, mas é uma coisa que você queria, né? Alguma coisa te empurrou para esse caminho e você falou, é a oportunidade. Eu sempre gostei desse universo, desde quando eu era adolescente. Mas caiu no meu colo. E aí caiu, eu falei, nossa, me achei, né? E aí entrei como sócia do dono, porque essa loja já existia. Ela já tem 30 anos, comigo 25. E aí depois ele me vendeu os outros 50%, e aí eu virei a única dona e tô lá há 25 anos. Que maravilha. Você se encontrou, né? Encontrei. Você se encontrou. Falar de sexo, levar esse assunto, né? Diversificar isso pra mulherada é muito bom, né? Sim, é muito bom. Pra mulherada, pros homens também. Eu tenho um ponto de vista, assim, sobre os homens que... todos, sem exceção, deveria andar com uma necessaire desses acessórios, né? Eu também vibradores, acho. Né? Todos eles deveriam ter, não é verdade? Deveria ter. Mas vai trocando, conforme vai trocando de namorada, vai trocando de necessaire, porque não é utilizado. Os homens, eles veem isso daqui como concorrente, eu acho que é aliado. Totalmente, né? é aliado. Principalmente se a pessoa tá casado e aí tá cansado, você vai lá e dá o vibrador ou dá o masturbador e aí você passa aquela noite gostosa, Até porque é uma relação mesmo, assim, a hora do sexo, seja ele tradicional ou incluindo fetiches, é tão gostoso você ter alguns acessórios que vai estimular mais a mulher. A mulher, ela tem tantos prazeres pelo corpo todo, né? E é como eu falo, o pinto mesmo, pênis, ele é um acessório que o homem tem. Ele é um acessório. Ele é um acessório. E ele, por si só, não consegue chegar nos pontos mais sensíveis da mulher, né? Porque a gente, é o que eu falo, a gente é uma ostrinha. A mulher, ela é toda pra dentro, né? E o homem, ele é pra fora. Então, assim, a mulher, ela requer mais carinho, requer mais cuidado com os pontos erógenos. Então, Sim. assim, aposte nos brinquedos, gente. Não dependa só da pessoa para fazer você gozar. Com certeza. Na sua loja você já recebeu umas pessoas loucas, assim, que nem eu, fetichistas, que chega fazendo alguma coisa, assim, alguma extravagância? Já. Com certeza, O né? último agora foi antes da pandemia, né? Um rapaz me ligou e falou assim, olha, a minha mulher quer ir na loja, mas ela quer ir completamente nua. E aí eu falei, putz, mas que hora? Ele falou assim, agora. Eu falei, não, agora não dá, vamos deixar isso mais pro final da noite. Uhum. Mas ele falou, cara, mas tem que ter gente, porque ela quer ser admirada. Eu falei, não, a gente monta aí todo o palco, né, que aí tinha um segurança e tal, chamamos mais uns meninos e tal, pra ficar lá. E aí ele parou com o carro na frente da loja, ela desceu nua, ela atravessou a calçada inteira, entrou dentro da loja, gente, isso é em plena nua. Avenida Paulista, tá? Em plena Avenida Paulista. E você gostou, né? Ele é o submisso. Ele gostou, já tô sentindo. Ele é nosso submisso. Ele é seu, ele é meu, mas ele é seu. Você me emprestou ele hoje, né? Vou usar. Isso. E aí ela fez toda a compra, né? E o marido ali olhando e se deliciando também. Porque o prazer dele também era ver ela sentindo o prazer de estar nua. Eles são voyeur. E aí eles fizeram a compra e foram embora
Que da hora, Nus. que da hora. Eu acho que esse foi o mais, assim, bizarro que eu achei. O mais diferentex mesmo, né? Porque entrar com pessoas e mandar ajoelhar lá, isso aí sempre acontece, né? A mulher entra, ou o homem entra e o casal fica ajoelhado. Isso aí sempre acontece. Agora, entrar nu, assim, nu em pelo, foi a primeira vez que eu vi. Não, mas Achei legal isso. eu vou visitar a sua loja. Eu não Vai. tive esse prazer ainda, mas agora que eu sei onde é. Porque eu já passei em frente, mas sabe quando você passa em frente e não Sim. para? Ah, então você vai parar da Eu próxima sei vez. onde é e eu vou, inclusive, com um submisso meu da Avenida Paulista, que ele curte esses plugs. Fechado. Ele curte inversão. E aí eu vou colocar ele lá na sua loja pra andar. Eu vou falar, escolhe aí o que você quer. E vamos como você levar. acabou de falar, inversão, hoje é uma coisa que tá, não é que tá na moda, hoje se pode falar melhor do permite. que há 25 anos atrás. Porque eu sempre vendi essas cintas, caralho, cinta pênis, sempre vendi. Só que agora as pessoas chegam numa boa e falam, eu quero fazer inversão com meu marido, quero fazer inversão e pronto. Então ficou muito mais aberto a questão da Sim, inversão. é que a inversão, desculpa, existe aquele tabu dentro do homem achando que vai mexer com a masculinidade sim, dele, sim. né? Mas não mexe. Não, ali, é prazer. É a próstata Poxa, também, é onde sim. tem o prazer do Você homem. vai mexer, é o ponto G do homem, né? Sim, sim. Assim como a mulher, esses itens, como vibradores e tal, esses acessórios, eles não são para você substituir o homem. Lógico que às vezes é melhor ficar sozinha do que, né, com qualquer um. Mas eles servem para agregar numa relação, Total. né? Dá para eles fazerem a dois ou ela sozinha. E outra, assim, além de melhorar a relação, te traz o outro lado que você não conhece do parceiro, né? Porque se você ficar só no sexo casual, como fala, o sexo baunilha, Sim. você não vai se descobrir. Então, assim, os brinquedos estão aí pra isso, né? Pra realmente descobrir tudo isso que tem no nosso corpo feminino. Exatamente. Gente, eu já quero todos esses brinquedos. eu não faço tanto uso de acessórios como vibradores. Eu tenho 3 vibradores em casa que são... Acho que você Os não tem ele aqui. bulletzinhos. Os bulletzinhos, esse mesmo. Esse é o batom, não é? Não, esse é o bullet. É que hoje existem vários modelos de bullets. Esse é um bulletzinho. Eu queria um daquele de batom mesmo. Sim, que é mais ou menos um batonzinho, você liga e ele... E também ele só é clitoriano. Ah. Segura. E aí ele vai ligar. Ligou? Ligou. Foi, então. E é isso que eu falo. A mulher, a partir do momento que ela começa a usar um bullet... Posso que usar? pode, é pra usar Eu vou mesmo. deixar aqui, gente. Daqui a Não pouco. é? Sabe o que eu falo? Eu acho muito legal deixar na bolsa. Você tá no carro, no trânsito, aquele trânsito tá estressado, você fala... Nossa, mega. Não, eu super que faço isso, gente. Gente, ele é muito forte. E ele ainda tem controle, então você pode brincar com o controlezinho e Uau. vai brincando, é bem legal. Gente, eu vou fazer essa Não entrevista é? com ele aqui. Faz! Biquinho, Biquinho. qualquer lugar, né? Nossa, no trânsito, gente, é tudo de bom. O povo tá lá se Gente. matando e você tá gozando. Ele é maravilhoso, agora eu não sei nem Só desligar. apertar, apertou, segura e ele desliga. Então, é porque eu tenho poucos e eu pouco uso também, porque os meus acessórios tá aqui, ó, é mão, é chicote. Mas assim, Eu sou então, sádica. e a indústria hoje do mercado erótico, ela tá vindo com muita novidade. Então, assim, as pessoas têm que parar de achar que sex shop só vende pinto, né? Não. Porque todo mundo acha assim, eu vou lá fazer o quê? Comprar pinto. Mulher não, compra gente. poucos pintos, na A verdade, mulher né? quase não compra. Mais é o público gay, né, que Uhum. compra. Ou, às vezes, algum fetiche, como a gente tá falando, da inversão. Aí Sim. ela vai. Mas a mulherada, ela só vai pros toys. E eles vieram com essa libertação total, tanto é de material, sabe? Assim, o material agora, silicone cirúrgico, é bem macio. Não faz mais barulho. Você vê que você ligou, barulho é mínimo. Então, você pode estar ali no seu quarto tranquilo e fazer sua masturbação. Então, o mercado erótico tá muito preocupado com isso, sabe? Com essa Sim. questão do prazer feminino. E é tanto que, à medida do que vai passando o tempo, eles estão aprimorando muita coisa, porque ele não fica num formato de pênis. Sim. Eles são um formato, um formato, assim, diferente, né? Pra sair realmente desse formato e tirar isso da Esse também é cabeça tipo das de pessoas. vibrador. Esse é um plugzinho anal. Plugzinho anal. Esse é um plug anal. Que ele Posso testar? também... Oxe, esse é maravilhoso. Você acredita que eu tenho alguns clientes que compram o plug, ele já coloca dentro da loja e sai com ele no ânus, entendeu? Nossa, ele vibra todinha a Vibra, ponta. vibra. Então, porque essa pontinha já é pra pegar também a próstata. Então, ele é um plug onde ele tem esse trabalho na pontinha pra estimular a Isso próstata. serve pra ambos. Sim, isso é... Gente, você viu o vou material colocar aqui, silicone gente. cirúrgico?
Não resisto. Você viu o Ele é silicone ótimo. cirúrgico, a textura dele, né? Sim, esse Como aqui que é lavável, macio. né? Sim. Então, hoje a maioria dos vibradores são resistentes à água. E tem um vibrador que ele chega até 30 metros de profundidade, então você pode enfiar mesmo dentro da água. Então, assim, para você ver como que a indústria tá preocupada em mudar, né? Tem uma lei aí que eu ainda não sei se ela já saiu ou não, que futuramente os ginecologistas vão poder indicar, porque até então não poderia, né? Você chega no consultório, ela vai te falar, vai no... deveria, né? Mas agora essa lei já está em votação, que são os ginecologistas que vão indicar os vibradores, porque a mulherada vai lá e fala assim, eu não gosto, eu não tenho prazer. Então sempre fica assim, usa um gel, agora elas vão vir com essa pegada Porque de indicar um estimula produto, muito. porque sabe que o ginecologista está percebendo o que está acontecendo com o órgão feminino, né? Sim. E está tendo essa mudança. Então, é legal o que está acontecendo no mercado, é muito bom. Eu acho ótimo. Inclusive, tanto homens quanto mulheres, muitos não sabem, né? Onde fica ali o ponto certo. As Muita próprias gente. mulheres não encontram, não conhecem seu próprio corpo. É o que eu falo, é chegar em casa, gente, pegar o espelhinho, sabe? Ir lá, tomar aquele banho bem gostoso, olhar a sua vagina. A primeira coisa é olhar a vagina. E a segunda é abrir a vagina e olhar. Porque só você vai poder conhecer sua vagina para você querer realmente ter prazer. Não adianta a gente... Se você não conhece, como que você vai exigir do homem que ele te dê prazer, né? Exatamente. Então, é você se conhecendo. E a mulher existe aquela diferença do gostar mais de um acessório interno ou clitoriano também, né? A maioria das mulheres, elas são clitorianas. É. A maioria. Por quê? Porque é muito mais fácil pra gozar, né? Então, e a penetração, ela demora mais pra gozar. Então, nem todos os homens conseguem achar o ponto G, que fica 2 centímetros acima da vagina. Sim. 3 centímetros, desculpa. E o clitóris fica muito mais fácil. Então, quando você pega um vibrador clitoriano, você goza rapidinho, né? E hoje tem vibradores que já levam a mulher a ter o skirt, tá? Pra quem não sabe o que é o skirt, é um gozo que vem um líquido muito... Ele não tem... Porque muita gente acha que é xixi. Ele não tem cheiro de xixi, só que você molha toda a cama, gente. Isso é um skirt. Porque se você ficar utilizando bastante o vibrador, não tem como, ele vai tem alguns que sim. Os sugadores que eu acabei de trazer, esse sim, ele consegue fazer um skirt. Os vibradores comuns, aquele do potinho. Esse é da linha dos sugadores. Existem vários sugadores, que é o vibrador que leva a mulher a gozar em 23 segundos. Ele sim consegue, por quê? Porque ele vai pegar, a mulher tem 8.000 terminações nervosas ao redor do clitóris, e quando ela coloca esse sugador, é o único vibrador que consegue pegar essas 8.000. Os meninos têm 4.000, viu? Então quer dizer que nós somos poderosas, viu? Ele é bem gostosinho. Ele é bem gostosinho. E aí ele vai sugando, ele não chupa, gente. Vocês têm que entender que a gente fala sugador porque ele tem esse biquinho, mas ele vai lá, ele vai sugando, né? E vai soltando ondas ao redor do clitóris, que é onde ele consegue pegar essas 8.000 terminações, e aí a mulher tem o skirt. Porque ela faz aquela abertura na vagina, ela tá cheia, né? Porque dilatou o canal vaginal, e aí vem todo o gozo pro clitóris. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Nossa, esse aqui, eu vou usar esse. É uma loucura. É isso que é legal, isso que eu acho legal desse mercado, essa preocupação de trazer esse prazer para a mulher. E as pessoas ainda estão muito apegadas ao sex shop de 1980, que era revista, fitas, nem era DVD, né? É VHS. E hoje a indústria saiu disso, a partir do momento que saiu revista e saiu as fitas, entrou toda essa loucura, porque, gente, é uma coisa de louco. Eu tive na feira na Alemanha. Eu estive na feira na Alemanha de produtos. Os alemães, apesar que agora tá tendo a guerra, né? Então não vai ter esse ano. Mas é uma das melhores feiras. Esse sugador foi inventado as que são feitas fora são as melhores, né? Porque daqui é bem melhor. A daqui melhorou muito esse ano, porque entrou a Intime. Porque até então era Erótica Fera, agora entrou a Intime. E a Intime veio com esse olhar de que tá acontecendo lá fora. Então, ela ficou voltada pro empreendedorismo. Não mais pra coisa do sexo como tinha antes. E hoje é muito procurado, né? Muito. Existe uma concorrência muito grande. E hoje a gente tem a facilidade da internet também, Sim. Quem tem vergonha, quem quer comprar online, você com certeza faz um modo de entrega bem discreto. Mas eu ainda acho que vibrador ainda você tem que ir na loja. Eu peço pro meu público vir na loja, porque, você vai pegar, você vai ver a vibração. Cada vibrador tem uma vibração. E é o olhar também. Quando você olha, o pessoal normalmente entra, mas o que você me indica? Fala, gente, eu não indico nada, porque o que dá prazer pra mim não vai dar prazer pra você. Você tem que olhar e falar, nossa,
nossa, aquele vibrador ali já mexeu com a minha mente, entendeu? E aí você usar esse vibrador. Então você tem que vir, pegar, sentir a textura, a vibração. Isso é legal. E na internet vai ficar ali, né? Uma coisa paradinha. E tem alguns que dá pra usar em público, né? Você vai num Sim. restaurante com o namorado, vai em qualquer lugar. dá pra Esse aqui usar. mesmo dá. Dá. Esse aqui você vai introduzir e dar o controle pro seu parceiro, pra sua Olha que parceira. legal, da hora. A pessoa tá aí, no ônibus, o parceiro tá ali assim, tá num aperta e ela começa... jantar, tá num teatro, né? Tá num cinema. E aí você fica brincando numa festa. Gente, numa balada é tudo, porque aí você liga e a pessoa tá lá dançando. Ele tem uma Então, assim, distância? Tem a distância de 30 metros. Então a pessoa tá lá e você tá só brincando com ele. Isso é muito fantástico. Que Isso é bom top, demais. que top. Eu adorei. É super Certo. discreto, dá pra você ir pra qualquer lugar, gente. Só não goza quem não quer, essa é a Não verdade. gosta quem não quer, essa é a verdade. Hoje em dia... Com certeza. Mas a Pacheco, ela tem a rede social que vocês podem acompanhar. Eu pedi pro pessoal colocar aqui. Ela tem um livro, gente, que você escreveu, foi em 2017, isso, se eu não me engano? Os bastidores do Os sex shop. bastidores do sex shop. Que são as Aqui histórias pra mostrar pro mais... pessoal. Que são as histórias mais engraçadas que aconteceram. Porque assim, eu saio muito com os amigos e falo, conta história. Eu falei, não vou contar não, vou fazer um livro, vocês vão comprar. É tanto quanto a história que você escreveu, né? Você tanto quanto decidiu história. escrever. Você vai E fazer aí- o volume 2 dele? Sim, já tá pra sair. Por causa da pandemia já era pra ter saído, mas essa loucura, né? Mas a gente já tá com ele quase prontinho, aí saindo do forno. E assim, foi um livro que vendeu muito e eu só vendo ele na loja. Porque assim, é um filho meu, então assim, eu quero que as pessoas venham comprar na loja, que a gente Sim. autógrafa e tal. Tem uma história que eu vi por alto, eu queria que você contasse sobre a senhora de idade, já uns 70 e poucos anos, que ela faz o uso, né, de vibradores, que você até entregou A para gente ela. entrega, delivery no meu supermercado. Então, em frente à loja tem um supermercado. E aí essa senhora me ligou, tipo Carmen Sandiego. Achei muito engraçado o jeito que ela tava me esperando. E ela falou, cara, mas eu tenho vergonha de ir aí e tal. Eu falei, mas onde a senhora tá? Ela falou, tô aqui no mercado. Eu falei, então eu vou levar. Ela falou, mas não, como que você vai trazer aqui? Eu falei, não, vou uma embalagem discreta e tal. Aí eu coloquei numa embalagem discreta, fui lá levar pra ela. E eu falei, gente, cadê a mulher? Meu Deus do céu. E eu ali com aquele... E realmente ela comprou um pinto, né? E eu com um pinto na mão. Eu, gente, cadê essa mulher? Cadê essa mulher? E aí, do nada, eu escuto, assim, uma tiazinha, assim, com um chapéu, óculos. Gente, Carmen Sandiego, total. E aí, ela lá, atrás das bananas. Aí eu olhei, eu falei, ai, meu Deus, é a senhora. Ela... E ela já me puxando, assim, pra baixar. Você não sei se tinha, tipo, Ó, o tráfico do vibrador. Do vibrador. Total. E aí, eu lembro que era R$80 e ela me deu R$100. Aí, na hora que eu fui baixar, assim, pra dar o troco, ela já saiu troco não, correndo. sai correndo. Eu falei, meu Deus, é o troco ela pegou. Só que ela contou pra outras senhoras. E aí, hoje, eu tenho um grupo de senhoras da melhor idade, né? Que eu tenho que deixar no supermercado. Que os da vibradores. hora. Preciso recomendar pra minha mãe, que ela é tão chata. Aí eu virei o ponto de entrega, meu ponto Você de der umas entrega. gozadas na vida. Vai dar uma gozada. Vai bom. ajudar. Quem goza não inferniza, né? Então, gente, pra gozar, pra você aproveitar a vida, muitas não precisam de parceiro e muitas não precisam de idade, porque não tem idade pra você ter o Não. prazer, pra você... eu quero chegar nos meus 70, 80 anos gozando. Eu também. Eu quero chegar nisso. Gente, lógico. Seja sabe uma coisa sozinha. que eu costumo falar? O pessoal que anda em aplicativo de encontros, que a mulherada é carente, né? Gente do céu, como a mulherada é carente. Gente, é igual ao supermercado. Não vai com fome, que você vai comprar o que você não precisa. Quando você for encontrar algum boy, não vai com vontade de gozar. Goza em casa. Porque aí você já tirou ali 50% da carência. Isso. Entendeu? Você já olha pro cara e fala, então por que a perereca não tá piscando daquele jeito, né? Então eu falo assim, compra o vibrador, goza gostoso, fica linda e vai pro encontro. Você vai olhar o cara de outra maneira. Até porque, às vezes, um item desse daqui, às vezes não, muitas vezes, é muito melhor do que um pinto, um Total. pênis. Então, Assim. às vezes, tem até o arrependimento. Não escolhe muito, né? Vai, sai. É, cara, porque é a ruim pra carência caramba de acaba cama. a gente fazendo escolhas erradas, né? E justamente a carência, às vezes, é Eu por já causa de tomei até sexo. joelhada no sexo, na Então, cara. Nossa. Aquele sexo ruim. E aí eu, poxa, não quero mais isso pra mim, assim. De você não selecionar tanto, né? É por causa da carência. A né? carência e várias outras coisas junto. E eu acho que esses acessórios, eles vêm realmente para incrementar. Esse daqui é o quê? O gelzinho? Esse é um gel que ele vibra. Deixa eu pôr um pouquinho. Esse é de colocar no clitóris. Isso, dá seu dedinho. E aí você vai Vou colocar colocar na na boca. pontinha da língua. E ele começa a vibrar
né? Ele é vasodilatador, você vai ver que você vai começar a salivar bastante. Então, isso aqui é um gel para ajudar a mulher a chegar no orgasmo, né? Porque assim como ele vai enchendo sua vulva e aí você consegue, ele fica vibrando, né? Ele vai vibrando. E na hora do sexo oral também, passou, espera um pouquinho, faz o sexo oral, gente, isso é uma delícia. Eu já tô sentindo Já. Não, ele é instantâneo. Nossa, vou começar Né? a vibrar aqui. Aí você usa isso, ó, você usa isso aqui, usa um vibrador, meu filho, é garantido, é garantido, é garantido. Pessoal, esse é o Instagram da Maísa Pacheco. Acompanhe. Como que tá lá? A Maísa Pacheco. Tá só a Maísa Pacheco. A Maísa mesmo, Pacheco, né? A Maísa Pacheco. A Maísa Pacheco. Isso, eu mesmo. Acompanhe. Aqui tem o site do sex shop dela. Ela é dona da maior rede de sex shop em São Paulo, centralizada na Avenida Paulista. Então, já sabe, é o foco mesmo para você estar, seja de São Paulo ou não, dá uma passadinha ali que você não vai se arrepender. Seja para você, para sua parceira, para você dar de presente. Olha, ela tem até a foto para mostrar onde é o clitóris. A gente... Então, o legal da rede social é que a gente tenta quebrar isso, né? Deixar uma coisa mais humanizada e deixar a mulherada, quando chega lá, por já me seguir, já fica mais à vontade. Porque o difícil, às vezes, é entrar no sex shop, né? As pessoas têm vergonha. Mas a rede social, hoje, ela quebrou isso. Mas eu acho que o pessoalmente também deu uma quebrada, né? Até o seu ambiente, ele é mais clean. Ah, não, total. Mas desde quando eu peguei a loja, eu mudei já justamente por isso. Porque o sex shop, antigamente, era aquele negócio preto. Globo. Gente, que era não é meio boate, proibido, né? Não é boate, né? É um comércio. Então, assim, o legal das redes sociais hoje é que aproxima muito a gente, né? Sim. Aproxima demais, isso é muito bom. E para você que faz esse tipo de comércio, que é também um conteúdo adulto, apesar de não ser filmes, que nem eu faço, né? Mas ele é para o público adulto. Existe algum tabu, assim, algo difícil com a regra de comercializar ou é tranquilo? Não, é tranquilo. Hoje tudo vem de fora, né? A maioria... Não, acho que tudo hoje, 100% dos produtos, só os géis que são fabricados no Brasil. Mas os produtos vêm tudo de fora e é super tranquilo. E aí você anda com vários itens no carro, quando você vai para algum lugar, você leva todos eles para você, caso queira, você já vende ali na hora ou não? Não. É na loja ou no site mesmo. Eu deixo bem assim, porque é legal a pessoa ir na loja, como eu te falei, né? A gente tem mais de 5.000 itens. Então é legal, sei lá, e escolher muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E aquelas bonecas infláveis, elas são bem procuradas? São. A basiquinha, né? Aí depois tem a realística, que agora tá dominando o mercado, que a gente tava falando aqui antes de começar, né? Que é um material chamado Cyber Skin, que ela lembra a pele humana. Então, essas bonecas, hoje você entra e você pode escolher tudo que você quer. Peito grande, bunda pequena, perna grossa, e a boneca chega na sua casa do jeito que você escolheu. Essa é o que tá dominando o mercado hoje, essas bonecas. Essa daí ela até fala, né? Fala, se você tem algumas frases. Pra vocês homens, que quer uma mulher que fala pouco... Tem um russo, a gente falando da Rússia, tem um russo que casou com uma boneca. Ideia. Ele casou, pode pesquisar aí na internet, ele casou. O guarda-roupa dela, o closet dela, filho, é só Louis Vuitton, só... Meu cara, Deus! dá de tudo pra boneca. É uma coisa de louco. E eu aqui nunca ganhei uma Louis Vuitton. Muito legal a história desse russo. Teve uma história de ciúmes da mulher que ficou com ciúmes da boneca, né? Que achou que o marido tava traindo. Conta pra gente. Ele achou... eu vi essa mulher na calçada ali. E aí a gente tem as cabines, né? E eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá achando, né? De já tá achando que aqui é um puteiro e tal. E aí eu fui conversar com ela, ela falou, não, nada. Eu falei, nossa, mas ela tá muito tempo ali, né? Ela ficou tipo 1 hora e meia por ali. E aí, quando o marido dela sai, ela pega ele no pulo. Só que esse cliente, ele já era cliente nosso há muito tempo. E na época, a gente tinha um segurança chamado Luciano. E ele fez muita amizade com o Luciano. E ele comprou uma boneca. Então, ele saía do trabalho e vinha lá transar com a boneca. E aí ele deixava a boneca lá pro Luciano lavar a boneca e guardar pra ele vir outro dia. E ela achou que tava com a mulher, né? E ela entrou fazendo aquela loucura, gente. Foi uma baixaria. E ele teve que falar pra ela que era uma boneca, que não tava traindo ela com outra mulher. Que situação, né? Que situação. Mas o vinho é hilário, é engraçado. A gente não tem a noção do que se é melhor encontrar com outra pessoa ou com a boneca. Porque cara, mas se fosse eu gostaria. Porque eu ia comprar boneca pro meu marido. Você vê como que é? É
isso que a gente É fala. a mente das pessoas. É a mente. Porque se ela fosse esperta, ela compraria e levaria pra casa. Meu, não tô afim de dar pra você hoje, amor. Tom, vai lá, transa com a boneca. Exatamente. Ai, não quer dar uma boneca pro marido? Dá uma subador, dá um ovinho. Entendeu? É isso que a gente tem que mudar na mentalidade das pessoas. Que às vezes o homem, ele quer gozar, é só por gozar, gente. Entendeu? A mulher é diferente do homem. A gente vive falando isso. O homem, ele tem esse desejo do gozar. Então, se ele vê um buraco, ele vai enfiar o pinto ali, porque ele só quis gozar. Sim. É igual, a gente tem as cabines lá, e vem muito hétero, às vezes vai na cabine e sai com algum gay. Ele não deixou de ser homem. Ele só olhou aquilo como sexo. É isso que nós, mulheres, não entendemos. E ele não deixou de ser homem de jeito nenhum, entendeu? Não, inclusive... Ele quer gozar, e acabou. Não deixa de ser homem. Até os homens que curtem inversão, ele não deixa de ser hétero. Então é isso que tem que mudar na mentalidade, principalmente na cabeça das mulheres. Eu acho que as mulheres, ela tem mais tabu, sim, por causa da criação, do que os homens, né? Muito mais. É que o homem, ele tem mais esse lado do preconceito com ele próprio. Achando que, vai mexer com a masculinidade. E se mexer também, e aí? Gente, e daí? Qual é o problema? Eu, quando eu tô namorando, levo vários masturbadores pra namorar, pra experimentar mesmo, pra ter outra sensação, ele ter outra visão de pegada, de sexo, né? Sim. Isso é muito legal. É muito bom. E até porque, assim, o pênis não é sempre que ele te dá aquele prazer. E tem homem que nem espera você se lubrificar, já quer enfiando, né? Já quer enfiando. Então, aí que tá. Aí ali transou por transar, né? Então, assim, nesse dia que o sexo é aquela coisa meia boca, vai lá, usa seu brinquedo. Ele vai lá, usa seu masturbador e acabou. E tá tudo certo. É que antigamente o sexo, ele era mais o prazer pro homem, né? Ele era mais focado no prazer pro homem. Hoje já mudou muita coisa. A mulher, ela era até proibida de ter prazer. Sim, total. A mulher era só pra fazer filho. Sim. Tem países aí que até cortavam o clitóris da coitada. E hoje em dia já mudou muita coisa. E ainda a gente tá num país que tem bastante liberdade. Não é tanto, né? Ainda a gente tem bastante liberdade, mas ainda pode melhorar. Então, mas eu acho ainda que o brasileiro ainda tem muito tabu de falar do sexo. Porque, assim, eu tava na Europa agora, eu entrei no supermercado e eu vi produtos de sex shop vendendo em supermercado. Lubrificante, vibradorzinho, aquele anelzinho, camisinha. Então, você se depara com aquilo fica algo normal. É o caso do topless, né? Você vai fazer topless aqui na praia, você é presa. Lá fora, na Europa, você pode fazer. Normal. Mas por quê? Porque desde pequenininho, as crianças já crescem vendo aquilo, então sai do erotismo. Aqui, tudo volta pro erotismo. Então, a partir do momento que você tá na praia com o peito, o cara tá ali olhando já com pau duro. Lá fora ninguém olha, porque já é criado, né? Saiu do erotismo. É muito legal. Eu conheci um senhor que ele é naturista. Então, ele já cresceu e o filho dele também cresceu. O filho dele tem 10 anos de idade, mas ele já cresceu nessa educação de andar pelado. Eu cheguei a visitar ele no Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei na casa dele, o filho dele é especial, o filho dele, ele vinha assim na minha blusa, assim, pra eu tirar a roupa, né, puxando, e já é acostumado, né? Sai do erotismo, saiu, né? Sim. Sai dessa linha de conforto que a gente tem, né? Que é muito... Mas eu acho que com esses itens aqui tem muita coisa pra se melhorar e eu tô super curiosa com mais coisas aqui. Todo gelzinho, né, de massagem. Esse é um gel pra sexo anal. Então, assim, para aquelas pessoas... Tem uma diferença de consistência? Sim, ele tem um... Esse posso abrir? Pode sim. Esse gelzinho você vai passar dentro e fora, que é para aquelas pessoas que têm dificuldade para fazer sexo anal. Eu sou uma delas. Então, e aí ele vai tirar a dor, ele vai te dar um conforto melhor. O produto dele é dessensibilizante. Não se usa mais xilocaína, nem anestésico nos produtos. Todos os produtos hoje é usado dessensibilizante, que é onde vai te dar esse conforto. E o legal você quer fazer sexo anal? Tem a regrinha, né? Você tem que ir lá, tem que fazer a chuca. Pra quem não sabe que a chuca é fazer a higienização anal. Aí depois você vai, passa o gelzinho, coloca um plug, né? Dá uma estimulada muito boa no clitóris, porque não adianta chegar e falar, eu vou comer, hoje... Não, gente, vai doer, não vai ser confortável. Você fazendo toda essa regrinha, o sexo fica muito bom. O sexo anal fica muito bom. Fica muito bom. Porque tem que ser prazer. Sexo tem que ser sempre com prazer. Gente, são muitos itens, de verdade. Eu tô mostrando alguns aqui pra vocês, mas no site vocês vão ver, como a Maísa falou, tem quantos? Uns 5 mil itens. 5 mil itens. Pensa, não tem, como eu falo, não gosta que não quer, porque não tem como. Eu estou super curiosa, de verdade, com esse colar, que não é um colar. É um colar de pérola. Mas ele serve pra... Ele serve pra fazer uma massagem peniana.
Então, assim, você vai usar esse produto, que é o mão de seda, que Tá. ele cria uma película de seda realmente no pênis. E aí você passou, vem com colar, envolve e vai fazendo aquela massagem peniana. Gente, isso é Olha. muito bom pro pênis. Dá uma sensação de conforto, sabe? Será Sabe? que ele consegue uma resistência de segurar assim, por exemplo? Ah, consegue. Depende, né? Se Opa. ele fizer o pompoar Com dele. parzinho, ele consegue. E assim, dá essa sensação, né, no pênis, de conforto e prazer ao mesmo tempo. Esse realmente eu não conhecia. Nossa, fiquei... Esse é pra massagem peniana. Esse Agora, uma também top. pode ser usado no pé? Vamos usar? Sim, também Pode. pode ser usado no pé, porque esse colarzinho você faz o que você Ele é quiser. gostoso de se passar no corpo até, É, inclusive. É, você passou esse gelzinho aqui. Ah, a gente podia experimentar, né, Subi? Você fica à vontade com fica ele, à meu amor. vontade. Ele é Já seu. vai- Ele pode fazer uma massagem também em você, nos Você seus vai ver pés. que delícia esse produtinho. Aproveitando Você, que chegou uma pessoalzinho, vai gostar de pergunta. ver esse pezinho maravilhoso da Maísa? Passa. Ao que eu sei, ela tem um pezinho muito Pode bonito, passar, viu? pra você ver a textura, como é gostoso. Coloca focado para as pessoas verem, né? O pezinho. Vamos pegar o pezinho, né? Vamos mandar, eu tô Sim. dominando. Gente, Enquanto até ele isso faz- eu vou ter hoje. Ah, você merece, Ai, você pode me merece. chamar todo dia que eu venho só pra ficar aqui sentadinha. E eu vou te falar assim, o meu público fetichista são pessoas que o foco não é o sexo, apesar dele acontecer. Mas o nosso sexo, ele é bem diferente demais, assim, do tradicional, como a genital. Não é. O meu sexo, por exemplo, envolve o corpo inteiro. São várias coisas. É axila, é pescoço, mamilo, cintura, pernas, pés. Gente, que delícia. É dos pés à cabeça mesmo, o sexo. E aí, talvez nem role penetração. Sim, é mais a E, parte da... e são prazeres pra gozar mesmo. Um podólatra, tanto o que gosta de dar a sensação de prazer pra mulher, ou o contrário, tem homens também que gostam dos seus pés sendo beijados. Mas esse tipo de massagem ou um beijo no pé são coisas que nos estimulam muito. Inclusive, tem o ponto erógeno do pé. Sim, Ele sim. fica ali no calcanhar, pega no ponto erógeno dela. Não sabe se é o ponto erógeno? Sim. Submisso, pouco pra cima, pouco para cima do calcanhar. E aí, nessa curvinha do calcanhar. Aqui, ó, você tá muito Bora. burro. Aqui, ó. Aqui é a xoxota. Aí é a xoxota. É. Gente, vou gostar. Aí é a xoxota. Bem-vinda. Gente, bem-vinda. Descobri meu ponto G no pé. Uma boa lambida aí é a mesma coisa. E para quem tem o prazer com os pés, eu vou te mostrar como que é. É uma lambida ali no ponto, volta no ponto. Aí. Nesse ponto, que é o... Ele dá a entender que é um oral. Então, você sente na própria xoxota Nossa, aquele gente. sininho, assim, que você vai gozar. Por isso que é tão prazeroso o pé, né? É, Por isso que é tão ele é prazeroso. muito prazeroso, muito. Quem não gosta de fetiche passa a gostar quando experimenta, né? E quem entra pro mundo não sai mais. Ah, então, eu acho que eu já tô com o pé no mundo. Porque eu sempre gostei que mexe no meu pé. Você já realizou algum fetiche ou gosta? Tem curiosidades? Eu já realizei algumas coisas. Eu gosto. Conta pra gente. Chicotinho, Ah, chicotinho eu legal. gosto. Colocar alguma fantasia de sado. Eu gosto muito daquelas fantasias de latex. Porque eu acho que a mulher fica muito gostosa com aquelas muito, fantasias. fica. E aí te dá um poder quando você veste aquela Sim. fantasia, né? Gosto de algemar, porque eu já sou mais a dominadora. Uhum. E gosto de chicotear também, gente. Já fiz e não reclamaram não, viu? Gostaram. Ah, você é das nossas. Eu gosto de pessoas assim, Ah, que eu acho não que é tem bom, tabu né? dentro delas, que curte mesmo. Eu falo, eu sou sádica extrema, assim, porque até mesmo os fetiches que eu já realizei, ainda tem muitos que eu tenho para realizar que já são mais impossíveis, assim, mas eu já realizei coisas públicas. Inclusive esse submisso da Paulista que eu te falei, que eu vou lá com ele na loja, Aham. com ele eu já andei com ele de cachorrinho, assim, na Avenida Paulista. Nossa. Então, assim, já realizei algumas coisas, assim, muito... que você fala, não, mas como que você pode ter prazer nesse tipo de coisa? Então, pra gente, pro nosso mundo, esses acessórios, eles são maravilhosos. Só que eles não são o primordial, porque o sexo, ele não Não chega faz ter, né, a penetração. É mais o olhar e o fazer e o sentir, né? Exatamente. Na pegada de vocês, Mas eu né? curto, por exemplo, um sexo utilizando um vibrador. Inclusive, esses próprios pluguinhos aqui, a gente não precisa
Dá pra usar os dois, tá? O pênis junto com o vibrador. Sim. Dá pra usar os dois juntos. Tá boa essa massagem aí? Tá maravilhosa, Karina, gente. vamos aproveitar o gelzinho usar no pé? Esse pé lindo, o pessoal tá pedindo. Ah, Aproveitando tá. também a pergunta, o pessoal tá perguntando pra você explicar o que que é a cabine. Ah, tá, vamos lá. As cabines são umas cabines mesmo, onde só tem uma cadeira, como se eu estivesse sentada. Acho que ela é 2 por 2, mais ou menos. Tem uma televisão na frente, onde fica passando filmes. E tem algumas cabines que tem o Glory Hole, que é o buraco ali. Então, se a pessoa não quer ter o contato, não quer ver, não quer falar, ela só põe o pênis ou o bumbum e as pessoas começam a ter sexo por ali, pelos buraquinhos. Ou então, um entra na cabine do outro. Gente, isso não é cobrado, não pode ninguém lá pra cobrar, a gente não aceita. Você paga uma entrada pra fazer parte daquele espaço, mas não pode cobrar, não entra garoto de programa, tá? Então, que fique bem claro que às vezes chega a gente e fala assim, eu vou cobrar. Não, não pode. Então, assim, você entra, se eu não me engano, paga R$25, você fica o tempo que você quer, usando as cabines, tem um bar onde você interage, fica ali conversando com o pessoal, e se sentir tesão por alguém e a pessoa também desejou vocês entram pra cabine e transam. Chupa, transa, entra 3. Gente, entra até 4 nessa cabine. Nossa, que legal. É uma loucura, entra até 4. Isso dentro da sex shop? Na parte de cima. Na parte de cima, que top. Na parte de cima. Fica totalmente separado. A loja é uma coisa e as cabines são outras. Totalmente discreto. Totalmente discreto. Pode entrar, ninguém vê, discreto, só tem meninos, tá? Às vezes vai casal. Uma coisa que acontece assim, que vai casais procurando, porque o marido quer que a mulher seja vista por outros meninos. Ah, isso E é os legal. meninos gostam, viu? Eles ficam olhando, porque é sexo, né? Sim. É isso que eu falo, não é porque é gay que não. Não, tá lá, os meninos se masturbam, vê, pega. É bem gostoso, o ambiente é bem legal. Ai, eu quero ir. É bem Vamos, limpo. Cu. Vamos, Não, claro. vai lá que você vê. Não, eu já Tá fui cabine. lá, é maravilhoso o ambiente, é muito É legal. muito bom. Lindo. É uma Maravilhoso graça. mesmo. Cabines Bar. Tem o Instagram do Cabines Bar, tem também no Twitter, Cabines Bar. Lá tá 24 horas ainda? Ou Não. Mas as era, cabines as cabines ficam até meia-noite e a loja hoje tá ficando até as 10, até as 22. A loja também não tá mais. Não, depois da mas- pandemia a gente mudou um pouco o horário, até voltar aos escritórios, que ainda tem muita gente trabalhando no home work ainda, né? Então a gente tá até as 10, mas assim que voltar tudo 100%, a gente vai voltar até 1 da manhã. A gente trabalhava 24 na época de 2000, Sim. né? A gente trabalhava, tinha Nostro Mundo ali do Sim. lado, aí a gente ficava a noite toda. Então a esse, gente vai lá. esse é legal. Maravilha. E esse Esse não é um vibrador... dos melhores que tem agora? Esse vibrador ele fica quente. Conforme você vai usando, ele vai aquecendo essa parte mais brilhante. E o golfinho ali pega no clitóris. Então a mulher vai ter 3 prazeres ao mesmo tempo. Ela vai ter introdução, ponto G e clitoriano. Nossa, ele é fortinho, Ele é mas forte. ele é gostoso. Ele é uma delícia. Ele é muito Ele é bom. fortinho, mas ele é O gostoso. pessoal tá perguntando também esse rosinha, Karina. ó. Ah, esse aqui é legal pra casal. Esse? Ele é flexível. Esse é bem legal. Então, esse é um vibrador. Você pode dobrar. Ó, você vai dobrando mentira. ele. E aí, você vai entrar dentro da vagina aqui. Ele vai pegar aqui em cima no clitóris. Esse vai é o que pegar dobra. aqui. E o pênis entra junto. Então, também você vai ter várias sensações. Pênis com a essa vibração. E esse aqui pegando um ponto G. Então, ou então, você pode usar ele assim. Desse jeito. Se tá sozinha, use ele Nossa, assim. mas tá muito avançado, Tá né? essa? demais. Tá demais, Pode passar, sub, eu É tô por isso amando. que o homem não gosta desse tipo de Adorando. acessório. Porque ele olha assim pra esse tipo de acessório e fala assim, mas meu pinto é menor que isso. É. Não, e outra, mas aí que tá, os meninos têm que entender que isso aí vai ajudar a relação, Sim, né? vai ajudar E muito. outra, gente, vamos largar de ser egoísta, vamos dar prazer pra mulherada, porque quantos 8 e mil quantos terminações ali, anos tá? a gente dá prazer pra vocês, então chegou a nossa hora, né? Exatamente. E a mulherada, vibrador não é só pra mulher solteira, porque eu escuto muito Não, isso. Tipo, não. eu não sou solteira. Não, gente, vibrador é pra te dar prazer. E se é pra te dar prazer, você pode ser casada com marciano, com brasileiro. É prazer, É gente. pra qualquer prazer. mulher, pra É qualquer pra qualquer mulher. mulher. A minha filha tem 17 anos e ela já tem o kit camisinha e um sugador de clitóris pra quando ela começar a relação dela. Sim, tá certíssimo. Mas é o que eu falo assim, olha, a gente foi criada, a mulher foi criada de uma maneira que eu nunca conversei de sexo com a minha mãe. Sim. E eu não quis passar isso pra minha filha. É o que eu falo, eu converso com a minha filha assim, eu não tenho que chegar lá e falar, ontem eu saí com um cara, eu deixo o peito. Não. Mas ela tem que saber que eu tenho uma vida sexual ativa.
Pronto, que é importante né, a quando gente você não já vem... sabe a partir de Lógico, casa, né? Tem educação. A gente tem que ter isso. Não adianta falar assim, eu tenho vergonha e tal. Se a filha e a mãe não conversar entre elas, gente, fica complicado, né? Então, não tô falando para chegar lá e escancarar, mas tem que conversar. Não, mas tem que ter assim. uma base, né? Tem que Porque ter uma base, pré-adolescente, tá partindo para fase adulta, aí você vai ter uma relação. Quem vai estar lá no momento vai ser Sim. eles, né? A gente, que é a mãe, não vai estar ali junto. Então, você ensinar a criança, principalmente, a colocar um preservativo, Sim. né? Para que serve algum item? Pegar algum item básico, né? Que nem eu dei É o que falta na educação escolar, educação sexual. eu Falta. já dou para as minhas filhas. Não tô falando, eu falo, gente, educação sexual, quando eu falo, não é escrachar o negócio, mas é orientar. Pra não fazer coisa errada. Pra ter uma base. Porque como que a gente aprendeu? A gente aprendeu tudo errado. Sem uma educação sexual acontece muita coisa. Uma gravidez indesejada, não soube colocar ali um preservativo. E traumas, várias coisas. Não sabe nem o que significa um clitóris, não sabe nada. Nada. O orgasmo, gente. A mulherada, tem mulher até hoje que não consegue gozar, porque tá tudo aqui, ó. É tudo cabeça. Eu tenho uma atriz que ela falou pra mim uns dias atrás, ela falou assim, nunca gozei na vida. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, 32, 33 anos. Eu falei pra ela, você tá de brincadeira comigo. Ela, nem sei onde fica meu clitóris. Eu fui lá, ela tava nua, falei pra ela, é aqui, vou mostrar pra você. Isso mesmo. É aqui. Fiz que nem você fez lá com a caneta, né? É isso mesmo, é lógico. A gente Como tem que pode ensinar. não saber? Se a gente sabe, a gente tem que passar pra essa mulher. Uma cliente minha, o marido, 30 anos de casada. O marido morreu, acho que ela tava com 78 anos. E ela entrou na loja, e eu fui lá conversar com ela e tal. Eu falei assim, olha, se a senhora tiver vergonha, tal, eu vou pegando mais leve. Ela falou, não, meu amor, eu só quero gozar, porque eu fui casada há 30 anos e nunca gozei. Então. Aí ela fez lá as comprinhas dela, levou, virou minha cliente, amiga. E hoje ela fala que foi uma das melhores coisas da vida dela, foi aprender a gozar. Aí, tá vendo? Gente, tem que aprender sozinha, né? E quando a gente fala em gozar, melhora muito tudo na mulher, né? Levanta a autoestima, a mulher fica mais bonita. Então, e outra coisa, a gente tem que parar de mostrar para os meninos que a gente tá gozando, sabe? Fingir. Chega de fingir, gente. Não gozei, eu não gozei, amor. Eu posso até dar para você, mas eu não gozei. Eu não finjo, não. Eu também não finjo, sabe? Tipo assim, então tem que parar. São coisas que tem que ser quebrada, são coisas que tem que ser esquecida. A gente não tá aqui para fingir, a gente tá aqui para sentir prazer também. Exatamente. E o prazer tem que ser pra mim, se não tá bom, eu falo assim, querido, tá ruim. Tá ruim, E quando você começa a usar brinquedos, você se conhece tão bem que você chega pro seu parceiro e fala, amor, vira à direita, sobe, desce e encaixa. Vira o GPS, acabou. né? Você vira o GPS da relação, né? Sim. Então, assim, o brinquedo é bom porque ele vai te trazer isso, ele vai te trazer conhecimento, que é o que tá faltando no nosso público feminino, conhecimento. Sim, conhecimento do próprio corpo. Do próprio corpo. É a questão do espelhinho, gente. Olha a vagina de vocês. Não tenha vergonha de olhar a vagina de vocês, sabe? Ai, mas eu nunca... Não, vai lá, toma um banho, pega o espelhinho, olha, abre, vê o que você tem. Foi o que você acabou de falar. Tem mulher que não sabe o que é o clitóris. Olha, procura. Hoje a gente tem um Google. Vai lá, busca uma foto. Tem um desenho olha, ali da vai xereca. lá, estimula. Isso é o que vai te dar prazer, o que vai te dar conhecimento. Isso aqui é tudo, coisas que é para trazer seu prazer com brincadeira. Mas a questão é muito mais séria. Tem mulheres que ficam doentes por não gozar. Então, mas tem o homem também que pensa que faz da xereca de punheta, Sim, não tem? Tem homem que quer, a hora de transar, quer meio que Só fazer lá. da xereca uma Mas por quê? Porque a gente punheta. permitiu. Eles são acostumados com a Eles são punheta. acostumados, entendeu? Olha isso aqui, Tem ó. Pega o seu marido, pega o homem. seu boy, coloca ele pra fazer massagem. Isso é prazeroso. Eu faço isso, eu é muito gostoso. Ó, beijar seu pé, fazer carinho. Isso é prazeroso. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se você quiser ganhar uns beijinhos nos pezinhos, eu quero você ganhar pode tudo, tirar. gente. Você pode tirar a máscara dele. Ele é feio, mas tudo não, bem. mas ele eu sabe não tenho beijar isso pé. não, meu filho. Se souber beijar. Eu amo essas Pode arrancar coisas. a máscara dele, ele te dá uns beijinhos. Vamos falar desse anel, que é muito legal? Vamos Que falar dele. Esse daqui é o que coloca no pênis, né? Esse aqui, ó, ele é lançamento. Você coloca no pênis, é igual um karaokê. Eu costumo falar isso pra entender melhor. Você vai colocar esse anel no pênis e você vai ligar e vai baixar o aplicativo no celular. Nossa. E aí, você vai mandar o seu boy lá transar, Vai. né? Então, fazer de conta que aqui é o pênis. Aí você liga aqui o celular e manda ele meter bronca. No final, ele vai dar a nota. Se foi bom, se foi ruim, como é que foi, entendeu? Adorei. Então não tem mais aquele negócio do cara falar, eu regacei, nossa, eu fui ótimo. Não, meu amor, a prova tá aqui. Nossa, tá aqui, Que entendeu? top! Então é muito legal esse vídeo. E ele vibra no pênis.
E aí você baixou ali, você fica vendo tudo o que acontece na hora da relação sexual. Esse daqui, ele também vai pra água ou não? Esse também. Também, né? A prova maioria d'água. vai, né? Hoje a maioria Tem tá... só alguns que são a pilha. A pilha ou então recarregável, que não tem muito, não tá muito fechadinho, aí não vai. meu é Mas nesse recarregável, caso que aqui, eu ele acho mais pode... prático também. Ele pode ir. Então você E pega dura lá, você coloca lá e faz. E é brincar, né? Você vê que legal, é uma brincadeira entre casais, Sim, né? sim. A gente tá falando, mas é uma brincadeira. Isso muito Meninos, essas coisas de acessórios é só pra incrementar o relacionamento. Até para mulher que tá sozinha ou em relacionamento, tanto faz. Homens, não tenham esse preconceito dentro de vocês. Não. Você não quer dar prazer para tua mulher? Então, não tem como você competir com um acessório. Você não tá competindo com um humano. Isso aqui não é competição. Isso daqui é para ajudar no relacionamento, né? Isso daqui é um adicional para você dar prazer à sua parceira. Você quer dar prazer? Então, investe. Investe, tem que investir. Mas existe casal que vai lá, por exemplo, casal baunilha, que entra lá e fala, você pode me auxiliar? Você dá dicas também? Sim. Então, como que funciona isso? A gente tem esse trabalho diferenciado mesmo na loja. Que o cliente vem e tá meio perdido. E aí a gente vai e tenta informar. Isso que eu tô falando, ligar os produtos, colocar, deixar sentir. Tem alguns produtos que dá para experimentar, não os que tá ali à venda. Mas tem alguns produtos que o cliente fala, eu gostaria muito de experimentar isso aqui com a minha mulher, sabe? Ele vai lá no banheiro, experimenta, brinca com ela, sabe? Então a gente tem esse trabalho, sim, de levar essa informação, né? Somente para os casais. E esses tipos de plugs, eles não correm risco de se perder dentro. Tem uma base, né? Tem a base, Nunca aconteceu isso. Você viu? Né? Acho que foi ontem. O cara colocou o peso de academia. Vocês viram? Então, menina. Sério? Saiu tudo quanto é lugar. Hospital, viu? o peso de academia. O peso de academia. Então, assim, tem gente que põe garrafa, peso de academia. 2 quilos. O problema é que garrafa, você acho na que é só UTI. quebrar o fundo ali, já era, né? Mas muita gente entra em pânico e vai pro hospital. Então, gente, tem acessórios que não vai acontecer isso. Né? Nossa, não coloca qualquer coisa. Gente, é só se você usar as coisas sem instrução, sem a mínima noção, né? Porque, todos têm a base. Todos têm base. Para sexo anal, tem que ter essa base, porque o ânus, ele suga, né? Sim. Então, quer dizer, pegou ali pressão, vai. Então, aí você não vai ter esse constrangimento de ir no hospital. Você imagina o cara chegando com peso de academia? Cara, 2 quilos. Gente. Muito doido isso. Não tem? Ô, Maísa, Ai, e nem tem me fala, casos porque eu de já vi mãe tanto. que vai com filha? Vai. Igual a Karina é mãe nova. Mas tem aquelas mães da melhor idade? Tem. Que tem. também Não vai é, com não é filha? muito frequente, mas tem. Tem? Eu tenho umas 3 clientes. Que assim, a filha começou a entrar, né, na vida sexual e ela levou lá. Eu acho o máximo isso. Eu acho também. Acho muito legal, sabe? E eu vejo que a mãe tem um cuidado de não ficar muito perto da filha também, pra não deixar ela fazer. Mas fala, filha, conversa com a Maísa aí e vê o que você quer. Aí a mamãe fica aqui conversando com a vendedora e tal. Então eu acho legal isso aí. Acho bem. Tem esse cuidado, né? Porque assim, o relacionamento mãe-família, vou esticar aqui só pra fazer a Eu vou tirar vontade a dos máscara podólatras. do meu- Isso, tira a máscara Tirar a dele. máscara. Eu acho que quando tem esse tipo de conversa dentro de casa, não é nem só a questão do a família. Vou deixar assim, porque os podólatras gostam de ver um pezinho. Gosta de ver pé, né? Não é nem só isso, é também a questão da educação e a parceria que você tem. Olha! Você colocou a criança no mundo, como que você não vai ser o melhor amigo ou melhor amiga dessa criança? De você dar educação na vida que ela tem na escola, mas você pode agregar isso. Eu pego minha filha para ajudar com a lição e pego ela também para ajudar em informações sexuais. Por que não? Por que não? Por que não? Porque isso daí é algo que vai agregar para a vida dela. Quando Sim. ela começar na atividade mesmo, ela vai falar, opa, lembrei da minha mãe falou isso. Falou isso, total. E a mesma coisa você vai numa loja, você vai numa sex shop. Tudo bem, a criança, a pessoa menor não vai entrar nessa parte, mas a mãe pode ir lá Pode ir comprar, lá comprar. né? É conversar, né? É conversar. E é o que vocês estão fazendo aqui. A gente aborda esse assunto para a coisa ficar mais suave, né? Sim. Você vê, a gente falou de sexo de uma maneira muito suave. Muito suave. E é Eu isso acho que que as tem que pessoas ser têm que assim encarar, mesmo. né? E chegar e conversar mesmo e falar. Mulherada, fala pro seu parceiro o que vocês querem. Que é outra reclamação que eu escuto muito. É isso, a falta de conversar.
A Sim. cama não é um lugar só pra transar. A cama é um lugar onde você vai ter um diálogo com o seu parceiro. Seu parceiro, sua parceira, com quem for. Conversa. Ali naquele momento, você vai expor seus desejos, suas frustrações, sabe? Porque tá tudo aqui, gente. Aprenda, tá tudo na cabecinha. Você falou da cama, eu lembrei que eu sou uma das pessoas que já fui tantas vezes pro motel e não fui pra transar. Olha, tá vendo? Mas foi bom, foi? Foi maravilhoso. prazeroso, O nosso gostoso. submisso aqui, ele já foi comigo e a gente não foi pra transar, a gente foi pra fazer fetiches. Fetiche. Ai, que legal. Sim. Gente, eu vou levar ele um dia comigo. Você me Pode, empresta? com certeza. Boa. Ele é ótimo, Peguei. sabe no quê? Na faxina. Ele faz faxina na minha casa. Menino! Eu te empresto. Me empresta. Vou querer submisso aí. Adorei. Que tem submisso que quer chegar na casa da gente, quer limpar com a língua, gente. Nem o escovão limpa direito. Como você vai limpar com a língua? Ele não, ele limpa direitinho, cada cantinho. Lava roupa. Faz tudo, ele já lavou calcinhas minhas. Adoro esses homens. É ótimo. É muito bom, É isso né? que eu te falo, é diferente. O nosso prazer é esse tipo de coisa. Não é que é humilhação, não. É você saber que o homem tá ali disponível pra você. Não é o homem que tá procurando sexo, não. O prazer dele é servir a mulher. Você servir a mulher. É. Que eu acho que todos os homens teriam que ser assim. Sim, todos. Não é verdade? Já devia vir da Já educação. vi, educação, lógico. Tá muito bom, olha É isso. ótimo. Você tem uma pessoa que... senhora, tem umas calcinhas sujas pra eu lavar? Ai, que delícia, já me deu tesão. Só em vendo, né? Só em falar já dá tesão, assim, gente. É muito Sapatos, bom. já limpou sapatos Ai, meus. Senhora. É. Eu me sinto. E a mesma coisa parte comercial também. Do mesmo modo que você vende os acessórios, eu vendo coisas diferentes. Por exemplo, uma meia usada, um sapato usado, calcinha usada. Eu já vendi uma meia na loja. Que da hora. O cliente entrou e ele falou, cara, eu quero sua meia. Eu falei, mas como assim minha meia? Ele falou, eu quero... E ele comprou, R$100. Eu Que tirei e da ele hora. levou. Ele saiu cheirando a minha meia. Já Tá falei, ai, bem? que bom. Sai assim, ó. Eu já Na fiz cara. isso, achei o máximo. É muito bom. Eu falei, gente, eu vou até dar, né? Mas ele quis pagar, dá mais prazer, né? Sim, os podólatras, eles são maravilhosos. São assim. mesmo. Eu sou podólatra. E, por incrível que pareça, a podolatria, ela veio um pouquinho na fase adulta. Tá gostosinho o cheirinho? Tá. Ai, que bom que eu fiz o pé ontem. Beija a xoxota dela. Beija minha xoxota. Beija minha xoxota. Ai, gente, dá pra... Ai, que delícia. Falei pra você. Gente, é bom. Manda, gente, manda. Enquanto você fica Gente. conversando comigo, deixa ele ali que Ai. você vai sentir, ó. Ai, menino! É muito bom. É muito bom. É gostoso É demais. muito gostoso. Gente, eu quero, lógico. Claro, Gente, fica com a boca olha. ocupada aí, menino. Gente, enquanto que ela tá negócio. aqui Olha, dá conversando mesmo. comigo. Total. Ei, experimenta em casa. Pega aí o maridão, manda fazer isso. É muito bom, gente. Não, o pontinho que eu gostoso. mostrei ali, É eu gostoso. gosto, assim, É chupar gostoso. cada dedinho, a respiração no pé é legal, a massagem, a lambida, eu adoro. Tudo que é de podolatria, assim, eu simplesmente adoro. É muito bom, gente. Vocês não têm noção. Ficaria aqui o dia inteiro. Eu vou levar ele para trabalhar na loja comigo. Leva. Todos os clientes que entrar vão falar, experimenta. Vocês têm que experimentar. Você pode fazer ele até de banco. Se quiser dispensar a cadeira e colocar ele de Colocar quatro, pra ele. você sentar em cima, você faz E dele você que curte? quiser. Você te dá prazer tudo isso. Gosto. Porque o legal é isso, né? O legal Ser é quando a a dominadora pessoa e o dom, São ele seguro tem e o prazer. consensual. É tudo. A total. gente tem uma regrinha dentro do fetiche, né? Que é tudo são seguro e consensual, tudo. Tudo não tem. Um não vai apanhar se ele não quiser apanhar, se ele Tem não um contrato, né? Eu contrato. vi. É bom. Comigo funciona mais o contrato verbal, né? Ah. Tá acordado entre as partes, mas existe, eu cheguei a ter o contrato assinado, mas aí eu desisti do escravo, porque foi do submisso, porque foi assim, ele era um money slave, aquele tá. homem que gosta de pagar contas, né? Isso, aham. E aí, é uma prática que eu não sou tão, assim, eu não aprecio tanto. Eu gosto de ter minhas coisas pela minha própria conquista. E o dinheiro do homem eu gosto de usar só pra tirar sarro Sim. dele, né? E aí, eu cheguei a explorar ele, assim, uns 2 anos. Eu fazia ele colocar crédito no celular de todo mundo da equipe. Fiz ele comprar, na época eu tava num outro relacionamento, fiz ele comprar as rodas do carro. Várias coisas assim que eu explorei ele. E aí chegou um momento, ele achou pouco. Chegou um momento que ele falou assim pra mim, acho que eu não quero mais. Foi ele que partiu dele, né? De não querer mais, que ele falou assim, você é uma dominadora de merda, você não sabe. Você não sabe explorar. É que você já tem o coração mais mole, né? Porque eu cresci assim, a minha vida ela foi difícil desde sempre. Então,
Eu cresci desse modo de ter as coisas pela minha própria conquista. Eu nunca gostei de abusar das pessoas. E eu falo até que eu sou o contrário disso. Tenho slave money, mas eu sou domi money. Eu que gosto de pagar a conta. Me dá mais prazer eu pagar a conta. E tem um código, né? Vamos supor, se a Tem. coisa ficar muito pesada, vocês criam um código entre vocês, né? Dentro da regra existe, que é como, similar a um farol de trânsito, né? O verde é onde está tudo bem, pode continuar, né? As pessoas falam, tá verde. Aí você pode continuar batendo na pessoa, fazendo o que você estiver fazendo na hora. Depois ela fala amarelo, você já sabe que tá tudo bem, mas tá quase mais ou menos para parar. E o vermelho é para. É porque você falar para uma dominadora que nem eu vou continuar. Vai continuar? Sim. Não tem, o para não funciona. Tem que ter o código, né? Tem que ter o código. É muito show, tem né? que ter o código. E essa massagem, tá gostosa? Essa massagem tá maravilhosa. Aproveitando esse código, chegou uma perguntinha que o pessoal quer saber desse plug Ai, o plug. com esse rabinho de raposa. A gente podia bem colocar no submisso, né? Gente, a internet iria cair. Mas você gostaria? Não. Mas a gente quer. E como a gente manda, entendeu? A gente que vai decidir, né? Eu vou comprar na sua página a gaiola peniana pra ele gaiola usar. peniana. No próximo podcast ele vai estar usando a gaiola peniana. Vocês não vão ver, mas vão saber. Vão saber, porque fica um volume, né? Fica. Porque a gaiola... Então, pega aqui no sub. Pelo menos ele podia levantar e dar reboladinha, né? Então é um plug anal que a pessoa vai colocar. Esse é o Fox, que é a raposa. E você vai introduzir no ânus. É legal passar um lubrificante ou algum dessensibilizante. E, gente, é legal também usar como fetiche. Como a gente tá falando, você vai lá lavar a louça, você anda de 4, sabe? Brinca com seu parceiro. Aí depois você vai tirar o rabinho, já ficou lá o caminho, aí dá pra fazer um sexo anal mais gostoso. Então, é bem legal. E aí pode usar tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Nossa, e ele é gostosinho. É gostoso, né? Vai lavar louça, vai lavar uma roupa, vai limpar a casa. A gente vai limpar a casa, entendeu? Põe uma sainha bem curtinha e deixa ele, fica parecendo um rabinho. Olha lá, fica desse jeito. E isso dá um fetiche muito gostoso na relação. Muito gostoso. Esse é um acessório que eu nunca usei, mas eu tenho curiosidade de usar. E é um material maravilhoso, assim, É né? metal cirúrgico. Metal cirúrgico. Metal cirúrgico. É lavável também. É, super lavável, bem higiênico. E assim, ele é bem anatômico. E o pequenininho, é sério, gente, eu não sou muito praticante de sexo anal. Mas o pequenininho, ele tem um conforto muito bom. Muito, muito, muito bom. Nossa, eu adorei. E que nem você falou, realmente dá pra pessoa se fantasiar. Eu tenho uma menina que ela se fantasia de verdade, assim, seja do que for, ela usa o pluguinho. O pluguezinho. Tem uns que vem com orelhinha de gatinho, orelhinha orelhinha de fox, orelhinha de cachorrinho. Tem vários plugs que vem já com a orelhinha. Nossa, gente, super indica. Super indica. Esse é legal. E esse plug aqui que é inflável, né? Esse daqui eu já usei no meu submisso, que você vai apertando e ele vai inchando. Porque pra quem quer realmente lacear o ânus, então você vai introduzir e aqui você vai, ó lá, ele vai enchendo, ó. Pra você que quer ficar largo. Pra você que quer ficar. Aí depois você aperta aqui, ele esvaziou, aí ele tá esvazia. vendo? Aí você vai de novo. Mas aí vem um gelzinho? Põe um gel, legal. Sempre usar um gelzinho. Você apertou, saiu. De novo, ó. Esse é um plug, né? Esse também. É um plug. Você recomenda que a pessoa coloque preservativo também nos plugs? Então, ou se eu for falo dela assim, mesmo? se for dela, não precisa. Se for para compartilhar, todos os produtos precisa. Eu costumo falar que vibrador, gente, é igual a escova de dente, não se compartilha. Tem que ser agora, tô lá, vou compartilhar, coloca preservativo, tá? Porque é uma coisa íntima, né? Sim. Esse daí, ele tem um limite de encher, não? Tem. Aí depois desse vai vir um outro, porque são 3 etapas. Eu fui boazinha com o submisso que eu usei. Não foi esse, não. Foi o outro submisso. Tá. Eu fui boazinha com ele, porque eu enchi pouco. Você colocou um pouquinho. Não, pode apertar, minha filha, e deixa ele sentir lá, até ele falar vermelho. Vai falar roxo. Ele vai falar roxo, ele já tá lá, ele virou já um baiacu, entendeu? E você tá lá apertando. Vai apertando, não deixa. Um baiacu é ótimo. Quer experimentar o submisso? Tem certeza?
E essa vela? Essa vela é Maísa? bem legal. Ela é uma Ela é vela... massagem? Ela não tem parafina. Porque o pessoal fala, não queima. Não, ela não queima, porque ela não é feita de parafina. E aí você vai acender e ela solta um cheiro, ela vem com afrodisíacos, que vai mexer também com a sua parte sexual, o cheiro. E você joga no corpo e ela fica morninha. E aí você vai fazendo massagem e ela vai deslizando. E não queima, isso que é legal dessa vela. O cheiro é muito bom. Ó, como já mexe com É dessa os vela sentidos. que eu falei pra você, nossa maquiadora. A mãe dela vende velas, mas de ambiente, né? Ah, tá. Aí eu comentei com ela, falei assim, e aquelas velas? Ela podia fazer. Essa daqui, ela não queima. Ela não é queima, ótima. porque ela não tem parafina. Sim. E essa de ambiente tem parafina, por isso que queima. Essa daqui é um dá pra hidratante, fazer e a não massagem. tem óleo, porque também o que queima é o óleo. Ela também não tem óleo. Nossa, e ela tem um cheiro muito gostoso. Ela tem um cheiro que é pra mexer com sentidos mesmo. Ela também é comestível, né? Porque Ela é você lambível. É lambível, exatamente. Ela é lambível. Lambível, certo. Essa é Nossa, que lambível. cheiro gostoso. Cheiro gostoso. Maravilhoso. Comestível é esse aqui. Pega aqui mesmo. Esse aqui. Esse. Esse aqui Esse é um é um gel. olhinho. Esse é um gel comestível pra sexo oral. Então, pra você passar no bico do peito, no pênis, passar na sua mão. Vira aqui. Daqui. Vira aqui. Isso. Esse eu posso colocar na boca. E passa o dedinho. Deixa eu passar aqui pra você. E posso lamber. E pode lamber. E olha, que delícia. Nossa, que delícia. Na delícia é de algodão doce, ele fica quentinho. Olha, gente, que delícia. Gente, que delícia. Não é gostoso? Submissa. Ó. Ai, que delícia. Gente, eu vou gostar desse programa. Eu não vim aqui pra isso. Eu não vim aqui pra isso. Ele tá pegando minha xoxota e tá esbagaçando. Vai, fica na xoxota dela, isso. Gente, mas ele esbagaça minha xoxota. Olha. A boca dele é boa, né? Tá esbagaçando comigo. Deus Ele é do um céu. bom podólatra. Ele é, olha isso, menino, chega! Engraçado, eu vou gozar mesmo dessa porra! Gente, sério! Ai, a boca dele a é Maísa muito vai gozar boa! ao vivo, gente. Então, Gente, a curte, boca desse compartilha. menino. Compartilha Gente, tem agora com telefone. ninguém. Fala, dona do sex shop está gozando ao vivo. Minhas seguidoras, eu vou deixar o telefone dele, gente. Chama esse menino. Pra quem nunca gozou na vida. É só jogar o gel, bota esse menino pra chupar seu pé, mulher. Gente, que delícia. Em pensar... Gente, Mas peraí. não precisa nem perguntar, só fica com a boca aí, já é. Gente, com o gelzinho foi tudo na minha vida. Muito, Gente, muito. Foi principalmente essa parte aqui da minha xoxota. Meu Deus do céu, gente, é sério, cara. Em pensar que tem pessoas que Gente, não que acham delícia. clitóris aí, Não achando acha, clitóris como aí não? pelo Esse pé. menino achou tudo, achou meu ponto G, achou meu clitóris, achou minha xereca. Menino, para! Falei pra você que ele acha. Que loucura é isso, gente? Bom, né? Faz um deep fit nela. Fazer o quê? Deep fit, engolir o pé assim, ó. Ai, calma. Calma, parada, calma. Muito bom. A galera tá aqui atrás querendo também. Todo mundo querendo. Gente do céu. A Cu tá assim, maravilhada. Ela vai Gente fazer do meu céu. irmão fazer isso nela. Olha meu coração, sério. Maravilhoso é a cara da Maísa. Olha a cara. Coração, de gente, cadê o prazer aparelho da de mulher. pressão? Foca na Arruma Maísa. essa cabeça pra cá, Gente, porque é o pessoal sério, dessa gente. câmera quer ver também, Gente, ô cabeção. É sério, cabeção. Ai. Maísa, aproveita e fala pra gente do ovo. Ai, gente, sério que eu tenho que Fala falar? do- Não queria mais falar mais de nada aqui, não. Ai, gente, me chama pra ficar aqui. Eu tô, gente, tô sério, o negócio. Ela quer uma massagem, Ai, faz gente, uma o massagem. ovo. Ai, vamos Ai, lá esse é pro uma- ovo. Ai, vamos gente, pro depois ovo. disso eu gozei, tive skirt. Então, saí dessa aqui, essa cadeira tá molhada. E a Ovo pele boa. maravilhosa. E a A pele pele boa. Então, assim, ó, esse ovinho. Aí você vai abrir ele, tá vendo? Aqui tem essa capinha, que é pra fazer masturbação nos meninos. E dentro tem uma textura. Então, tem vários tipos de textura, que tem essa daqui. Aí você vai jogar o gel, coloca lá no piu-piu e faz isso aqui, ó. Faz uma massagem peniana. É muito gostoso, porque ele abraça o pênis e tem essas texturas que vai dar mais prazer, principalmente na cabeça do pênis. Deixa eu sentir essa textura. Pode enfiar o dedinho. Pode continuar a massagem, né? Pra Ai, separar, gente, ele- não. E é bem realista, né, Maísa? Parece... É um Nossa, silicone bem é um silicone macio. bem macio mesmo. Existe vários modelos. Esse é o mais famosinho. Aí depois, agora já lançaram os maiores. Tem vários modelos do ovo. Não é pra vocês usar o ovo de casa, não. Não, tá, não, gente? gente. Por É o favor, não Tenga, é vão o enfiar o Tenga. pênis no ovo. Ele tá lá no de site casa. Tenga. É uma delícia. Ai, Muito ele é gostoso. maravilhoso mesmo. Não é? Ele tem uma consistência muito Uma boa. textura. Uma E se você virar ele do outro lado, dá pra usar como capa de dedo e você se masturbar.
Por falar nisso, tem um vibrador que é de dedo, né? Tem vários vibradores de Tem um dedo. vibrador que é de dedo. Tem vários vibradores de dedinho, assim, que você coloca e estimula o clitóris. Você pode usar o vibrador de dedo pra dar dedada no canal também. Se tá com problema pra clicar, vai lá, usa o Vibra que ele vai te ajudar. Clica aí. Esse vibrador de coelhinho também é muito bom. Pega aqui, meu subi. Esse aqui, esse vibrador. Que aqui, esse vibrador, ele tem uma potência boa também. E aí, fica o clitóris aqui, ó. Nossa, que delícia. É, e ele é só clitoriano, pra quem gosta. Ó, colocou aqui, ó. E aí você massageia assim. Deixa eu sentir ele. Ó, você vê que delícia. Ó, essa capinha. Muito bom. Não, tá bom. Tá, você acha que eu vou perder isso, meu filho? Isso aqui tá tão Continua bom. chupando o pé dela. Que É, ela tá gostando. tá uma delícia. Só Eu vou usar aqui mexer, um pouquinho. não é? Olha lá. Quer que chupa? Ah, eu quero. Eu queria, Chupa lá. eu queria gozar ao vivo. Aqueles Gente, 30 a internet segundos. é aquilo ali, ó. A internet vai cair, gente. Povo, e goza mesmo, viu? E goza, Não, goza. esse aqui eu já tô estimulando, gente. Já, Tô estimulando já. ao vivo. Não tô nem aí. Não, ó, você imagina isso aqui, você passando um vibrador aqui. Gente, olha só como que não vai ter Ai, prazer que nessa gostoso. vida. E você tomando aqui, ó. Ai, gente, meu Deus do céu. Final de semana, feriado amanhã. Não, amanhã não pode, Semana Santa, sábado. Menina! Mas Ai, tem que essa, delícia, né? tem. Só essa. apertar. Tem essa. Ai, menino, já gozei demais desse programa. Meu Deus do céu. Você já gozou Eu em achei que algum eu vim podcast? aqui, nunca gozei nenhum podcast. O primeiro podcast que eu saio gozada. Aplausos, então, pro Karina Cast. Aplauso. Muito, Maísa muito bom. Pacheco gozando ao vivo, gente. Gozando ao vivo. Maravilhosa. Muito ela é perfeita. gostoso. Fica na massagem. Você já usou algum tipo de acessórios de fetiche? Ah, você usou Já. a Ah, eu gosto de coleira. coleira. Já, é legal, adoro, se você quiser adoro. colocar no seu Eu serviço, acho esse aqui. super Apesar que legal. tem um pescoção gigantão, né? É, Esse aqui é mas- personalizado, meu. Inclusive, depois a gente vai fazer uma reunião particular pra ver se você tem Coloca algum os interesse produtos de lá, colocar lógico. lá Eu os vi, produtos. na hora que tava ali, eu já olhei e falei, nossa, que linda. Essa daí na verdade, esse aí foi teste, que eu peguei só uma, né, pra testar, da marca, que é a Cruel. Não, mas é linda, hein? Ela é linda. Não é? Ela é linda. Fica Acho lindo tanto no homem quanto na mulher. Uma e graça. aí você vai puxando a pessoa. Não, vamos colocar pra vender lá, com certeza. Ah, eu acho que Fechadíssimo. vai dar mais up ainda. Lógico, Vai Chico. dar mais o up ainda. Linda, E, muito bem pessoalzinho, eu gostaria de aproveitar, né, esse gancho da coleira, né, da Cacruel, e falar para vocês aí sobre as plaquinhas também, para você que curte ter um item a mais aí na sua casa para deixar bonito. Tanto pode ser da marca Cacruel, inclusive eu vou dar para nossa convidada, que eu cheguei atrasadíssima hoje. linda. Vou dar um para nossa convidada de presente. Lindo. E você pode tá dando uma olhadinha no site, né? umadecorações.com.br. Pode ser personalizado com a Cruel, ou do modo que você quiser, ou pode ser para o celular, para presentear, enfim. Nossa, linda essas plaquinhas. Elas são lindas. Parabéns. É a Cu e o meu irmão que fazem. Nossa, muito linda. Personalizadas. Adorei essa aqui, ó. Com essa Barato, pandemia aí, né? muita gente teve que se recriar, né, Maísa? Sim. Muita gente teve Muita. que se recriar. No seu caso, acho que até o público não teve diminuída, não, porque o povo quer gozar, né? Sim. Não, então, mas aí a gente teve aquela questão de levar o público pra internet, né? Aí foi Sim. totalmente virtual. Sim. A gente ficava atendendo alguns clientes exclusivos, porque tem cliente que vinha, então assim, marcava horário e a loja fechada e a gente atendendo esse cliente na loja sozinho. Mas direcionava tudo pro site, não tinha como. Ah, sim. pandemia. Com essa pandemia aí, muita coisa, a pessoa teve que se recriar mesmo. É. Aí, meu irmão e minha cunhada ficaram nessa época de desemprego, assim, que pegou muita gente, né? Muita gente que estava empregado ficou desempregado. E aí foi um modo deles se recriarem. Eu dei a ideia, vamos criar o da marca? Sim, Né? achei Que já show. tem um Lindo. público legal. Cada um mais lindo que o outro. Sim, são lindos, são maravilhosos. Adorei, vou expor lá na loja. Ah, você expõe isso daí, Eu vou vai, colocar com e aí certeza jogo dar pro seu um site. up Vai ficar ainda pra lógico. você. Não, e eu vou Lindo. linkar você também no meu site, vai ser um prazer. Arrasou. Você é a maior referência, meu amor. Obrigada. Eu tô, assim, maravilhada com a sua Obrigada, pessoa. obrigada. Eu tô agradecida mesmo, assim, por você estar aqui, porque é um canal novo e você é uma grande referência, já esteve em várias emissoras aí famosas, né?
Então, muito obrigada mesmo por Não, aceitar foi o que eu falei, esse quando eu convite. entrei aqui, eu falei, gente, vocês não estão deixando nada a desejar para os outros podcasts que eu já fui, viu? Sério. Ai, que bom. Tá muito legal mesmo. Equipe bacana, todo mundo muito Você é educado. famosa, né? Você é famosa, então eu fiquei com aquele medo, Imagina! assim, Ai, o não, quê? Maísa gente. Pacheco no meu podcast? Gente, eu falo assim, eu tô na minha loja todo dia, quer me ver, vem na loja. Você é maravilhosa. E a sua família é super tranquila em relação a você vender itens, assim? Ou tem algum tabu com eles? Então, Todo mundo te apoia? Quando eu comecei, meu pai é nordestino, né? Mas meu pai sempre teve a cabeça também, assim, do comércio, né? A gente fala empresário hoje em dia, mas meu pai sempre fala que a gente é comerciante. Então, assim, meu pai fala, dá pra ganhar dinheiro? É legal, não tá passando por cima de ninguém? Então vai. Então, assim, vai. eu não tenho. Minha filha também super que me apoia. Minha filha me apoia muito. Minha filha é um orgulho, assim. E aonde ela pode, ela leva, ela fala, sabe? De mim e tal. Então, não tenho problema com amigos, com família, não. Ai, que bom. É tudo muito Também bem você é bem resolvido. resolvida, né? É minha mãe, né? Minha mãe faleceu devido à pandemia. E a minha mãe criou a gente, assim, o sonho da minha mãe era ter um filho gay. Era o sonho da minha mãe, sem brincadeira. Minha mãe sempre falava. E meu Que irmão, o do meio, falava assim, mãe, você acha que tinha que ser eu? Minha mãe, eu acho que tinha que ser você, né? Meu irmão, pô, logo eu. Então, assim, desde pequena, a minha casa era frequentada, na época se falava travesti, sabe? Então, minha mãe tinha bastante amigos que faziam show. Então, a gente foi criado nesse meio. Ai, que bom. Então, não tem como ter preconceito, né? Que bom. De jeito, zero. De Não, jeito a nenhum. minha teve preconceito. Minha mãe é da Universal. Ah, Meu isso, pai é da é. Assembleia. Não é o fato a igreja, não é a placa. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que têm a mente aberta, né? Mas ela não, ela tinha um certo preconceito, mas quando ela conheceu, ela falou, não, tá tudo bem. Ela achou que eu tava me prostituindo. E não, eu sou uma produtora de filmes. Eu tive mais preconceito também com pessoas de fora, da família não. Foi o que eu falei, minha mãe sempre teve essa cabeça muito boa com pessoas. Minha mãe sempre olhava para aquela ali e enxergava uma pessoa, sabe? Ela não tinha nome, era uma pessoa. Então, assim, mas com o mundo, na hora que eu caí mesmo, virei empresária, as pessoas, assim, teve muito preconceito. Alguns amigos se afastaram, porque achavam que você estava fazendo programa. E até colocar na cabeça, até hoje, né? É engraçado, né? Porque cabeça assim, que é e daí, uma mesmo profissão. se tivesse fazendo? Mesmo se tivesse, ninguém me leva nada, entendeu? Ninguém vai bater na minha leva casa, perguntar, quer que eu pague uma conta, faz um Pix? Não. Então, assim, só que hoje o mercado está mostrando isso, né? Que a mulherada está crescendo muito nesse mercado, que era um mercado muito dominante dos homens. E hoje a mulherada está dominando e está vendo que não, sabe? Mas assim, eu falo assim, tem gente que me liga, Má, eu quero abrir uma loja virtual, tal. Mas se você já tem vergonha, nem entra nesse. Nem entra. Exatamente. Nem entra. A gente tem uma coisa muito legal que a gente faz franquias, né? Franquias online. Então, você investe e você tem toda a logística, ela é nossa. Então, você monta a sua loja virtual com 5.000 itens, com o seu nome, e você não precisa ter produto na sua casa. Não precisa ter estoque. Não precisa ter estoque. O estoque é nosso e você ganha 40% da venda. Isso é uma coisa que está crescendo bastante, graças a Deus, está indo super bem. Isso é ótimo, porque eu sou uma das pessoas que não tem muito espaço na minha casa, né? E tem pessoas que não tem como estar investindo. Então, ela pode se cadastrar ali. Aí o cliente comprou a partir da loja dela, você entrega. Eu entrego, vamos supor, e ela ganha comissão. O seu nome, carinacast.com.br. Pronto, já seria sua loja. Não vai o meu nome, vai o seu. Sim. É o seu site. Mas na hora que cai no seu site, tá linkado no meu. A venda cai pra mim e a gente distribui. Que da hora. Então, a única coisa que você tem que fazer é divulgar o seu site. De um modo ou outro, você tá dando empregos. Dando emprego. Dando empregos. A isso gente é já tá ótimo. com 5 franquias. Tá indo super bem, graças a Deus. Nossa, tá 24 anos já. 24 anos. Tá num caminhar muito perfeito. E a gente fez isso justamente por causa da pandemia. Falei, o pessoal quer ganhar dinheiro, as pessoas querem se reinventar e a gente criou a loja virtual, a franquia virtual. Que top. Isso é bem legal. Maísa, explica pra mim como que é... A bomba, Peniana. A bomba? Essa bomba eu nunca usei. Eu usei aquela do mamilo, no submisso. Mas essa daí eu não conheço tão bem. Então, a bomba peniana, o pessoal vem muito atrás dela, porque, cresce o pênis 10 centímetros. Não. Isso tudo é mito, isso tudo é mentira. É um psicológico, Ela né? é legal muito pra desenvolver. Ela mais engrossa do que cresce.
ela vai crescer no máximo ali de 2 a 3 centímetros, tá? Então, assim, é legal pra quem tem um pênis muito pequenininho. Pô, ganhou 2 centímetros, 3 centímetros, tá no lucro, né? Então, assim, mas não vai naquela sede de vai aumentar 10, porque não aumenta, não tá, aumenta. gente? Não aumenta. Só que ele é muito bom pra quem tem problema de ejaculação precoce. Porque ela vai fazer esse exercício de você, né, ficar excitado e baixar, ficar excitado e parar. Então, você que tem ejaculação precoce, é legal. Então, a bomba, ela é muito boa. Tá? Para várias coisas, Ela não só para estimula aumentar. várias coisas, então, Muita não é coisa. só aumentar. Principalmente para aquela doença que o pênis fica torto. Sim. Aí o pessoal ali do Hospital das Clínicas, os médicos me indicam, o urologista, aí eles vêm comprar bomba para o pênis voltar a ficar ereto novamente. Você vê como que é bem específico assim, né? Bem... Ela tem uma mangueirinha. Ela tem a mangueira, que aí você vai... É super fácil de montar. Ela tem a mangueirinha que você vai colocar no pontinho e colocar aqui na bombinha. Coloca no pênis, você vai sugando o pênis meio ereto. Você faz 10 minutos todos os dias, durante 8 meses. Então é que nem quem faz o pompoar. É, que nem faz pompoar. É o exercício de musculação, né? Sim. Você vai todo dia, vai lá, faz sua musculação, tal, não sei o quê. E homens, também não tem problema você ter pênis pequeno. Qual é o problema? O importante é você saber fazer. Não é tamanho. Não tem, o tamanho não é o documento, não. Gente, Eu falo por mim, já fiquei com um homem com um pênis bem pequeno que me deu muito prazer e com um pênis grande que eu não senti nada. Senti foi desconforto. É fazer, né? É saber fazer o negócio. É o saber fazer, exatamente. Às não, vezes não você adianta. goza só com a língua, você vê eu gozei aqui só chupando Só meu pé. no não seu, precisou no seu de pênis. clitóris. Tem gente? gente que não sabia, mas tem um clitóris no pé, Tem um gente. clitóris Vamos no chupar pé, o pé da chupa o pé. mulherada. O pé. Porque tem homem que enxerga a mulher do joelho pra cima e não. É a partir dos pés, tá vendo? Agora você já vai começar a aderir. Filho, todo homem agora vai ter que chupar Vai meu ter pé. que chupar o seu pé, exatamente. Gostou, né? Coloca o pezinho aqui em cima, Maísa, para o pessoal ver o seu pezinho. Ai, vou colocar. O seu pé é bonito, hein? Muito obrigada. A gente vai colocar aqui pertinho. Gente, Mas aproveitando, chegou uma pergunta. Fácil. A gente sabe que você é Ela tá de bem vermelho. conhecida, bem famosa. O povo quer saber dos artistas. Tem muitos pedidos assim, que eles falam, não acredito. Não precisa Dos falar artistas, nomes, Não né? precisa falar nomes. Ah, Mas tem uma aqueles artista- pedidos. Tem, na loja dela, com Tem, certeza. Tem um artista que eu super falo o nome, porque hoje ele já virou amigo, que é o Alexandre Borges. Gente, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha Falam vida. muito bem dele. Ele é um bem amor de simpático. pessoa. Ele vai na loja, ele gosta de anel peniano. Ele é louco, ele compra tudo que tiver de anel peniano, ele leva. E ele tá morando em Santos agora. Ele vem a cada 2, 3 meses para São Paulo, ele passa na loja e compra anel peniano. Agora, um artista que eu não posso citar o nome, ele comprou um plug. Eu tenho um plug, voltou, depois encomendou um maior. Que da hora. Mentira. Mas Eu vi uma artista que citou seu nome. Eu não sei se eu posso falar. Não, nome não. Não posso falar, mas ela citou semana passada seu nome, que ela é bem frequentadora. Mas ela falou que gosta de ir quando a loja tá fechada. É porque eles gostam, os artistas, eles gostam de mais privacidade, às vezes, né? Também. Tem uns que entra na loja, assim, numa boa, assim, compra e vai embora. Agora tem alguns que pedem, pode estar fechada a loja? E aí a gente faz que nem esse o caso serviço. da mulher que entrou nua. Ela Sim. não é uma artista, Ela mas não é. era um fato totalmente inusitado, né? Sim. Ela quis entrar nua, total voyeur, que é a pessoa que gosta de Quer ser dizer, às vezes assistida. tem cliente na loja também que não vai se sentir bem, né? De ver uma mulher entrando nua. Sim. Então por isso que a gente pediu pra loja Até tá porque fechada, se tiver um tá? casal, às vezes a mulher não vai gostar Vai mesmo, gostar, né? De ver a pessoa. A pessoa que é voyeur, ela curte as pessoas assistindo ela. Agora tem esse tipo de tem prazer. um pessoal lá que vai, assim, os artistas, como ela tava falando, que compra bem, gente. O pessoal sabe que é bom. Eles sabem, eles... sabe que é bom. Eu já fiz muito fetiche Não tem com artistas. Os artistas, eles são boa parte fetichista, boa parte. E que curte coisa, não é só podolatria, coisas mais sádicas mesmo. Chicote, que nem você já usou, velas. E curte outras práticas, assim, que vai além. Eles curtem muita coisa. É o que eu falo, não é profissão, é humanidade, é a pessoa, né? Porque a profissão não estabelece o que você vai curtir pro seu prazer. A profissão não tem a ver. Pode ser um jogador de futebol e curtir inversão, por que não? É verdade. Tem um cantor que ele foi num Ano Novo, ele ficou hospedado ali na Paulista, e ele veio, ele fez um kit assim, depois a gente pegou amizade também, faz tempo que ele não vem. E ele gosta de umas coisas pesadas. Tudo que tinha de pesado lá, ele levou.
É maravilhoso. É legal, né? Essas pessoas, assim, eu adoro essas pessoas que têm a mente aberta. Acho que a gente mostrou todos os itens. Poxa, mas foi tão rápido, assim, foi rápido, todos os itens. Mas gente, aí aquele filme, desculpa, cá. Tá. Aquele filme de Pernas pro Ar, você acha que alavancou? Depois que a Ingrid Guimarães mostra aqueles apetrechos. Então, o primeiro... Quebrou tabu ali? O primeiro foi bem legalzinho, principalmente por causa do coelhinho lá, sabe? Todo mundo deu queria uma saber. procurada. Deu. O segundo já... Não, o segundo não. Agora, 50 tons de cinza foi uma loucura. Aí foi uma loucura, gente do céu. Eu nunca vendi tanto chicote e tanta algema como aquele livro. Então, e tava no livro, ainda não era o filme. Era só o livro que o pessoal tava lendo. Deu uma alavancada incrível. Porque o 50 tons, ele é uma base bem pequena mesmo de quem é fetichista. Porque quem acompanhar uma realidade minha, por exemplo, 50 tons fica no chinelo. Fica no chinelo. Fica. Eu até falei já pro pessoal da equipe aqui da Drip Power. Falei pra eles que eu tenho uma vontade de fazer uma série ou um filme com uma história de vida mesmo, de mostrar que eu não sou uma pessoa que é só atriz de fetiche. Hoje eu não atuo mais, mas eu já atuei bastante. Não, eu sou fetichista mesmo, é na vida real. O que é mais pesado, assim, que você faz? Eu já fiz coisas do tipo chuva dourada, que é a urina. Eu acho pesado porque é um tipo de humilhação, né? Mas eu acho que o pesado mesmo do sádico é o chicote, que eu já fiz. E balbust, que é o chute no saco. Esse eu acho pesado. Então, balbust é uma prática que ele tem que estar muito adepto àquilo, treinar muito bem o saco dele ali para poder tomar. Para poder ficar batendo. Eu tenho alguns submissos que são do Rio. Esse é um senhor, mas é um senhor de quase 70 anos de idade. E todas as vezes que ele vinha para São Paulo, a gente marcava e eu fazia com ele. E com ele, eu acho que era muito diferente mesmo, que não era só um chutar no saco descalço. Não, eu usava uma bota que ele trazia específica com biqueira de aço. Nossa, eu gostar. Então, você falando, a minha filha, ela é atleta e ela morou muitos anos na Tailândia. Então, ela lutou, ela foi campeã na categoria dela. E quando ela estava no Brasil, ela recebeu uma pessoa chamando ela no Instagram pra bater no saco. Aí ela falou, não, de jeito nenhum, é só dele. Ele falou, mas é por isso mesmo. Ela devia fazer. É por isso mesmo, porque você tem força no pé. Sim. Gente, eu fiquei assim. Deve ser uma dor, porque vocês falam que dói, né? Ele não, acho que nunca fez essa prática, né? Já tomei um chute uma vez e nunca mais. Porque Dói, né? a pessoa que curte receber o chute, ele tem que treinar bem, né? O psicológico, o órgão também, porque é uma área muito sensível. E ainda mais quando faz de sapatos, dói muito mais, né? Muito mais, nossa, deve Bom, ser. eu como eu sou sádica, não me importo se a pessoa tá sentindo. Ah, sim, Desde que seja sadio, né? Dá dentro ali do normal, pode fazer. E se tá dando um prazer, por que não, né? Sim, não, eu sempre fiz tudo que eu fiz na vida e faço até hoje, foi pro prazer da pessoa, foi, mas antes pro meu. Isso mesmo, né? sempre o nosso. Independente de rolar dinheiro ou não, sempre foi pro meu prazer primeiro. Encontros que eu fiz, tanto que rolasse dinheiro ou não, sempre foi primeiro pro meu prazer. Aquela casa dominatrix, você frequenta? Eu fui lá, mas não é algo que eu frequento, mas eu tenho as pessoas que eu conheço que frequentam. Eu não frequento porque o fetiche ele é muito particular para mim. Então eu não consigo, por exemplo, ir num lugar onde vai ter vários homens que vai querer beijar meus pés. Eu tenho um certo nojo de dar o meu pé para uma pessoa, aí ele vai ficar com a saliva daquela pessoa que a outra pessoa vai beijar. Entendi. Eu tenho esses dentro de mim, sabe? Então eu prefiro 4 paredes. Por isso que eu já fui muito em motéis sem transar. Para fazer fetiches. É bom, Você nunca fez essas loucuras? Já fiz bastante coisa. Eu gosto de fetiche, como falei. É bom, né? Gente, tudo que dá prazer é bom. E a gente tem que experimentar antes de falar que não gosta, sim, né? Sim. Experimenta, depois você fala. É igual vibrador, experimenta, depois você vem falar pra mim se você gosta ou não. Não, o vibrador, por favor, todos os homens, todas as mulheres, vamos aderir. Homens, vamos ter a necessaire de acessórios, né? De vibradores, de plugs,
Porque você vai dar muito mais prazer para sua parceira e pode ter certeza, a chance dela procurar fora é mínima. É mínima sim, mesmo, gente. porque você vai estar naquela liberdade com o seu parceiro, então Tem que ter não procura. conexão, né? A partir do momento que o casal tem conexão, aí não tem essa necessidade de procurar fora. Você já teve que entregar em algum lugar inusitado? Tipo Já, motel, por exemplo? motel. É, hoje não, né? Mas há 25 anos atrás, que não tinha esses negócios, a gente que tinha que entregar. Já entreguei em motel, já entreguei em hospital. Já entreguei em hospital. Nossa, meu Deus, peguei são lugares hospital, inusitados mesmo, né? Já entreguei na porta de cemitério. Nossa, Eu na acho que porta eu do cemitério. Já. Uma vez um cliente estava me ensinando na porta do cemitério. Eu falei, gente, eu não sei por que na porta do cemitério, mas ele estava lá. E eu falei, se for uma alma penada que tá pedindo, né? Nossa, então, assim, já entregamos em vários lugares, gente, cada coisa. é um lugar mais do que inusitado. Não é? A porta do cemitério. E eu escutei uma história sua que você foi ajudar uma senhora que estava com o objeto dentro. Mas foi o quê? Um plug? Não, né? Foi um objeto. Foi um vidrinho de aerosol. É, porque o plug não tinha... O vidrinho de aerosol. E ela passou na loja pra comprar um vibrador, achou caro. Aí ela foi pro hotel, o hotel em frente, e ela é do interior. Então ela pegou nosso cartão e tal. E ela falou, ela foi se masturbar e o negocinho fez isso. E ficou a tampinha lá dentro. E aí, ela morrendo de vergonha, que é uma senhora, tinha alguém na recepção, ela ligou pra mim e falou, olha, eu passei aí hoje e tal, não sei o quê. E aí eu fui me masturbar, ficou a tampa dentro da minha vagina. Eu falei, meu Deus. E aí, eu falei, chama o bombeiro. Ela, não, porque imagina meu marido, meu filho no interior, vendo vai sair no uma jornal, reportagem. notícia. Você vai ter que vir aqui me ajudar. Eu falei, gente, como é que eu vou ajudar essa mulher? E aí, na época, eu tinha uma vendedora que ela era auxiliar de enfermagem. Eu falei, cara, você vai ter que ir comigo, né? E a gente chegou na recepção e falou assim, olha, tem uma senhora que tá esperando a gente. Ah, pode subir, já tá lá. Quando a gente abriu, gente, foi a porta, a visão do ela inferno. tava aberta. Ela tava de perna aberta, com a xoxota assim, a tampa assim. Agora você imagina eu e ela olhando a periquita daquela mulher durante meia hora, analisando como que a gente ia tirar. Meu, é muitas histórias. Não é? Essa pessoa é E maravilhosa. aí, essa minha amiga lá, que era vendedora, foi lá e colocou o dedo e puxou. E tirou. Eu falei, por que você não comprou o diabo do vibrador, Pois né? é. Isso que eu Pois falo, gente. economizar saiu caro. Saiu. E se eu não tivesse? Se eu já tivesse fechado a loja? Ela ia ter que ir chamar o pro hospital, bombeiro. sim. Ia. Ai, mas olha, nosso tempo passou tão Passou rápido passou assim já, que, olha, que pena. eu quero te agradecer obrigada. imensamente mesmo. Eu espero que não seja só a questão da entrevista aqui do nosso papo, mas a gente iniciar uma amizade, que eu adorei Com a sua certeza. pessoa também. E, galerinha, segue essa pessoa maravilhosa. A gente já está no final, né, desse papo gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Continua dando dedada que eu gosto, tá bom? Delícia. Um beijo pra vocês, Beijo. seus maravilhosos. Tudo de bom Obrigada. pra vocês. Nossa, foi muito bom. Passou, já acabou.